Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Roder, do canal Terra Firma Society. Agradecer o pessoal que tem se inscrito aí no canal. Ainda estamos de pouquinho, mas começou a pintar gente que não é do meu círculo de amizade, está sendo aqui do próprio YouTube. Então sejam bem-vindos aqui, espero que estejam curtindo. Deixe aí as suas impressões, dicas, comentários, né? Hoje, então vou pedir para você se inscrever, deixar o like, o dislike, acionar sininho, passar para frente. E hoje no Eu Recomendo filme da Amazon Prime. O filme chama Mudando de Destino. O nome desse filme original é Metalhead. Ele é um filme finlandês, tá? Ele foi feito pelo Ragnar Bragason. E esse filme, por que eu acabei assistindo esse filme assim? Esse nome, Mudando de Destino, sei lá, talvez não me chamasse muita atenção. Mas quando você tá ali navegando no menu da Amazon Prime, que é que nem o esquema da Netflix, da Globoplay, de qualquer serviço de streaming, nesse filme tinha uma pessoa com corpse paint. Corpse paint, porque não sabe, é aquela pintura de black metal. Corpse é cadáver em inglês, né? Isso foi criado pelo Dead, do Mayhem. Até fiz um vídeo aqui, depois se procurar aqui, que é sobre black metal, documentário sobre black metal e tal. E o Dead foi o primeiro cara a fazer essa pintura para parecer que tá morto e tal, né? E quando eu tava procurando alguma coisa para assistir, eu vi isso daí. Um black metal assim, né? Bem, uma maquiagem bem louca assim. E o filme lá, Mudando de Destino. Aí eu tô fissurado em black metal, essas coisas, essa cultura, né? E os nórdicos, eles têm o black metal lá, é tipo um K-pop pro pessoal oriental. Virou, principalmente para a Península Escandinava ali, para aquela galera do norte da Europa, ele virou uma coisa assim, tipo revista Capricho. Você tem o Alice Cooper, ele fala no, no Metal Evolution, né, que não é no Metal Evolution, é Handbanger Journey, que ele fala quando ele vai para tocar na Noruega, assim, naquela região da Escandinávia, que tem as revistas, assim, que tem um monte de revistas que os caras com a pintura mais louca que a outra, né, umas coisas muito engraçadas, assim, porque acaba sendo, os caras querem ser muito malvadão, e né? Mas ao mesmo tempo um negócio meio, né? Quando você olha de uma outra ótica, você olha de fora, tem um clipe, eu não lembro de quem que é agora, que aparece as pessoas, os caras fazendo as coisas cotidianas pintado de black metal, assim, então surfando, andando de bicicleta, né? E dá uma puta aura assustadora, assim, mas ao mesmo tempo é meio engraçado, você entendeu? Você pega o abafo que era do Immortal, né? Que até dá o nome pra minha gata aqui, que a pintura da minha é igual, a pelagem da minha é igual a pintura do cara do Immortal. É engraçado e é assustador, depende do contexto que você vê. Você vai assistir um show do Gorgoroth, por exemplo, mano, aquilo ali é assustador. Você vê um vídeo do Dimmu Borgir, do Cradle of Filth dentro do contexto. Agora, você vê o cara fora daquilo ali dando uma entrevista e já, né? E aí foi assistir o filme. A pessoa que tá ali, eu já vou chegar. Então começa uma história de um pessoal tá ali, um grupo de crianças brincando, e tem uma menina e um casal de irmãos assim, eles vão tal, se despedem, o pai vem buscar as crianças para almoçar, e o pai dessa menina fala, chama seu irmão para vir almoçar. E ela tem uma idolatria pelo irmão, assim. E aí ela dá um sinal pro irmão, o irmão tá numa colheitadeira, assim, trabalhando. E esse irmão dela tem o cabelo compridão, porque ele é um headbanger. E ela chama o menino acena pra ela fala, vamos almoçar então. E aí o menino, tipo, ok, terminar aqui. E nesse momento, o cabelo do menino enrosca na colheitadeira. E arranca o couro cabeludo dele, assim, um acidente horroroso, e ele vai morrer. E o que você vai acompanhar nesse filme? A história dessa família. Então esse filme originalmente chama Metalhead, cabeça de metal.
Metalhead é o modo como você chama o metaleiro lá, o headbanger, tá? Então, como a gente chamava aqui, que ninguém queria ser chamado no começo dos anos 80, né? Principalmente depois do Rock in Rio, o termo metaleiro, porque era pejorativo. Então, esse irmão morre, né? E o trauma que essa família vai ter ao lidar com o luto desse, desse acontecimento. Então, o pai se sentindo culpado por nunca ter colocado a proteção na colheitadeira, a irmã, né, por ter visto e achar que porque, sei lá, né, a gente também tem uma tendência a querer se culpar por coisas que estão além da gente. Isso é uma coisa que a gente está sempre procurando também plantar esse chifre na cabeça do cavalo. E essa irmã vai começar a passar um processo de virar o irmão. Então ela vai se tornar um headbanger, ela vai pegar todas as camisetas de metal dele, a guitarra dele, e vai começar a viver como se fosse ele. Não tão descaradamente, mas você começa a perceber que ela está tentando ocupar esse vácuo deixado pelo irmão, e é um meio dela homenagear, de mantê-lo vivo. O quarto dele continua intocado, né? E aí então o filme vai avançar um bom tempo e vai mostrar essa garota. Então é ela que tá lá na capa do... Você até acha que é um cara, assim. E na verdade é ela. Então a dificuldade que ela tem na escola. E você tá falando de um lugar na Finlândia que, cara, é tipo... Que nem a gente tem aqui perto, para quem não for aqui de São Paulo, que é Paranapiacaba, que é uma cidade serrana, assim, no meio do nada. Ela era um... Então os pais... Então é uma comunidade agrícola, tá? Muito pequena. E que vai viver isolada. E ela, você vai perceber que isso daí vai acontecendo nos anos 80, tá? Tem uma referência que você vai entender por que vai ser anos 80. Então ela vai se tornando uma outcast, uma pária na sociedade onde ela mora, na pequena comunidade. Você tem nesses lugares, principalmente na Escandinávia e essas comunidades menores, grupos católicos ferrenhos, né, que abriram mão do... existe um movimento muito louco na Europa de uns anos para cá, que é a adoção dos deuses vikings de novo. Renegar um pouco o cristianismo, que eles colocam que é uma religião que veio fazer com que eles abrissem mão da origem verdadeira deles, né? O black metal vai optar por isso daí. O black metal, ele não é satanista porque ele adora o diabo, na verdade eles fazem alusão ao Satanás para ofender os cristãos, mas na verdade eles são pagãos. Você vai ter uma linha, por exemplo, de black metals do movimento black metal, que vai nessa origem pagã de falar dos deuses nórdicos, né? Um viking metal, como o cara do Bathory começou, né? O Corton que já é falecido do Bathory. E ela vai não nessa brisa, mas ela vai virar uma párea ali dentro. Então ela tem dificuldade na escola, ela vai num baile, assim, e os pais dela, você vê que os pais dela estão com um grande problema desde que o filho morreu. Então você vai acompanhando esse luto pelo qual a família vai lidando e vai trabalhando com ele. E aí você vai ter momentos, então ela vai atacar os pais, ela se sente incompreendida. E ela começa a gravar umas músicas muito loucas dentro do estábulo da família dela. Então ela monta o equipamento assim e grava guitarra. E no black metal, para quem não conhece isso, é muito comum você ter uma one man band, e no caso dela ela é uma one woman band.
O que, que é um one man band? É um cara sozinho que grava todos os instrumentos, faz os vocais, cria. O Bathory, por exemplo, o Corton, ele tem alguns discos que ele fez isso. O cara do Burzum, que causou o Varg, que é um idiotão assim, mas que era um cara genial nesse ponto. Ele fazia discos muito interessantes, com teclado, então você cria as ambientações. E aí ela começa a produzir a música dela, ela grava uma fita e manda para uma revista. Nesse meio tempo, os problemas dela nessa comunidade vão aumentando e ela, num dia, ela tá em casa, injuriada lá, e ela vê a notícia do incêndio das igrejas no que aconteceram em 92, que é o começo do movimento do Inner Circle. E aí ela vai acompanhar durante a semana que várias igrejas, porque aí você tem um crime que vai motivar outros, então começa um monte de jovens a botar fogo em igrejas na Europa, isso aconteceu de verdade. E o que, que ela vai fazer nesse ódio dela? Ela vai lá e vai tacar fogo na igreja da comunidade dela. Cara, moram acho que, sei lá, não chega a ser 1000 pessoas nessa comunidade que ela mora. Não chega a 500 pessoas. Você tem mais vaca do que gente morando naquela região. E ela vai lá e taca fogo na igreja, assim. E aí a galera fica puta com ela e tal. Mas é muito legal que vai acontecer o lance do perdão. O pessoal vai perdoá-la, ela vai ajudar a reconstruir a igreja. E nesse tempo que ela está vivendo, esse momento, que ela percebe assim que, mano, a vida dela está indo. Essa relação doente dela com o irmão dela não está produzindo nada de bom para a vida dela. Aí ela vai ser perdoada pela comunidade, vai ajudar a reconstruir, ela não vai sofrer sanção nenhuma penal. E quando ela está começando a reconstruir a igreja, aparecem 3 rapazes lá que vieram da Europa, que foram os caras que receberam a fita dela e extasiados, assim, que eles nunca viram um negócio tão bom, tão black metal, assim, tão atormentado, uma obra tão carregada, assim, e era toda a dor dela que ela estava botando para fora, da culpa que ela sentia, da relação da família, de não ser compreendida. E aí até é interessante, essa cena é muito legal, que os caras vão acabar ajudando na reconstrução da igreja, então você vai pegar 4 true metal ajudando a reconstruir uma igreja que foi queimada dentro da ideia do movimento deles, e você vai ter uma apresentação final lá dela com essa banda para a comunidade, que finalmente veem que ela tem um valor para fazer. Eles não entendem a brisa dela, não entendem essa arte dela, mas que ela foi muito valorizada fora dali. E aí eles vão fazer uma apresentação de black metal, os caras tudo pintado. Aí é muito legal, eles estão tipo num centro comunitário assim, todo mundo sentado jantando, e vai rolar a apresentação de black metal. E começa, né, black metal, um truzão, assim, muito louco, muito bom, assim, e fica todo mundo com aquela cara, assim, tipo, e volta aquele distanciamento da estranheza de que ela sentia com eles, então você sente que vai ter uma ruptura de novo. E aí todo mundo para, ela faz um sinal e ela desliga a distorção da guitarra e toca a mesma música que ela compôs sem distorção, e eles prestam atenção na letra do que ela está dizendo e da dor que ela está sentindo, e o pessoal entende o que é a obra dela. E aí você tem aquele momento que todo mundo assente que sim, a gente te entende, e aí eles ligam e termina, e o filme vai acabar aí. Imaginar que ela vai conseguir ser black metal sem precisar. É muito louco isso da identidade, né? Ela não precisava provar nada pra ninguém daquele jeito. Ao mesmo tempo que ela provou que ela era muito louca. Então, é muito maluco esse filme. Mas ele é um filme assim, ele é meio paradão, tá? Não é um filme. Você gosta de filme de ação, de explosões. Não é um filme pra você. Mas assim, um filme muito interessante. Se você gostar de música, se você gostar de black metal, se você gostar dessa relação que ela vai construindo, e é legal como vai afetando todo mundo, assim, de lidar com o luto. Então os pais vão desfazer do quarto do irmão, eles entendem que isso já não é mais bom para, que não está sendo bom mais para ninguém, assim, né, de entender a filha. Então é um filme muito interessante, sim, eu gostei bastante. Então eu recomendo, Mudando de Destino, Metalhead,
da Amazon Prime. O poema de hoje é Filautia. Filautia é amor próprio em grego. O amor próprio é um caleidoscópio de tênues limites entre o narcisismo exacerbado de uma megalomania de universo inteiro ao orbitar o próprio umbigo, ao completo vazio de não se reconhecer e poder lidar com o fardo que é existir, e ter que olhar-se no espelho e não ter nenhum mistério para desvendar. A gente entender quais são os nossos limites, ter o amor próprio de se aceitar como a gente é, e não querer vender uma coisa que é muito difícil hoje em dia. Hoje em dia a gente vê Facebook, Instagram, assim, tudo que a gente está vendo é o que não é ali. Assim. Eu tenho uma preocupação aqui de usar as coisas que eu uso, de ser mais ou menos o que eu sou no dia a dia. Talvez eu tenha... Todo mundo tem as suas diferentes camadas e os seus diferentes eus dentro de si. Mas a gente tem que chegar num bom senso e consenso do que a gente vai ser a maior parte do tempo. Sem se desprezar, mas saber daqui para fora trazer uma verdade que você consiga lidar com ela. Foi uma coisa que ela não conseguiu. Ela precisou virar o irmão, virar esse personagem do black metal para poder se encontrar nesse meio desse caminho aí. Grande abraço. Grande abraço. Se inscreva no canal, deixa o like, dislike. A gente vai se vendo em outros vídeos aí do Terraform Society. Tchau, tchau.